Oi pessoal, bem-vindo ao nosso novo vídeo. Nessa aula nós vamos trabalhar os limites laterais. Bom, o que vão ser aqui para a gente os limites laterais? Os limites laterais vão acontecer quando a gente tiver uma função que, por exemplo, dá uma quebra. Uma quebra de que jeito, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra para a gente entender. Eu vou colocar essa função aqui, ó, que é f de x, igual a 4 menos x, se a gente tiver o x menor do que 1. Vou botar 2 se o x for igual a 1. E vou colocar aqui x menos 2 se o x for maior do que 1. Isso aqui é uma função definida em várias sentenças. Se vocês procurarem no Google, no YouTube, às vezes tem outros nomes. Funções definidas por partes. Sei lá, tem outros nomes que eles colocam. Mas eu conheço, eu sou da velha guarda, função definida por várias sentenças. Então tem a primeira sentença, a segunda e a terceira. Vamos ver aqui no GeoGebra, fazer o gráfico dele, para ver como é que fica isso. Eu vou colocar aqui a primeira parte da função. Eu vou colocar aqui a 4 menos x, se o x for menor do que 1. Observa aqui que jogando o gráfico, a gente começa aqui, ó, a função. Quando eu tenho aqui, vou colocar aqui alguns dados aqui para a gente ficar mais claro já daqui a pouquinho. E eu tenho aqui, ó, agora eu posso colocar o x igual a 2, então vou colocar aqui um ponto. Quando x igual a 1 e y igual a 2, a gente vai ter um ponto aqui, chamado de ponto A. E a gente vai ter a última ali, que é x menos 2, se x for maior do que 1. Que é essa função aqui. Agora, dá uma olhada no gráfico para a gente pensar em limites agora. Só para você pensar aqui, ó, eu posso substituir o x aqui, por exemplo. Se eu colocar aqui x igual a 2, vai ficar 4 menos 2, que dá 2. Então aqui, no 2 eu não posso, desculpa, x é menor do que 1. Vou botar 0. 4 menos 0, 0. Aqui está o ponto. Se eu colocar agora x igual a menos 1, 4 menos 1 dá 5. Então menos 1 aqui, ó, vai bater no 5. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, vai virar uma reta, a gente desenha essa, fazendo a mesma coisa, desenha de baixo. Mas vamos pensar agora em limites. A gente vai estudar limites laterais, são limites que a gente pode correr de um lado ou do outro da função. Então observa aqui, ó. Quando eu quero aqui trabalhar o limite da função, quando ela se aproxima de 1 por valores menores. Então eu vou correr em cima dessa linha aqui, ó. Quando eu começo a me aproximar de 1 sem tocar o 1, ela se aproxima de 3. Vê se você consegue observar isso no gráfico. Quando eu me aproximo de 1, aqui está o x igual a 1, por valores maiores que 1, eu vou estar me aproximando por aqui. Quando eu me aproximo com valores maiores que 1, a imagem se aproxima do menos 1. Essa função não tem limite quando x tende a 1, porque quando eu me aproximo pela esquerda e pela direita dá valores diferentes. Mas a gente tem o que a gente chama de limites laterais da função. Tem que lembrar que em limite, e isso é fundamental, não importa o valor da função no ponto. Importa o valor na vizinhança do ponto. Quanto mais próximo possível desse ponto, sem chegar no ponto. Então a gente vai definir o limite lateral da função da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui, ó, limite de f de x quando x tende, no caso aqui a 1, pela esquerda. Esse sinal aqui não é elevado a menos. Esse sinal significa que eu estou me aproximando de 1 pela esquerda do gráfico. Esquerda do gráfico é essa parte aqui. Observa que na esquerda os valores vão diminuindo, vão ficando negativos. Por isso que a gente coloca um 1 com o símbolozinho como se fosse um elevado com menos. Isso aqui não é um elevado. Tem que reforçar isso. Isso aqui é simplesmente uma notação matemática que simboliza, no caso aqui, que está se aproximando com valores menores que 1. Valores menores que 1 me aproximo por aqui. Quando eu me aproximo com valores menores que 1, você deve observar ali, no gráfico, ele começa a se aproximar de 3. Quando eu tenho aqui o limite, agora de f de x, quando x tende a 1 pela direita, ele vai se aproximar de menos 1, olha aqui no gráfico.
Então aqui se aproxima de menos 1. Essa aqui é a ideia dos limites laterais. Continua a mesma ideia normal do limite, só que eu não analiso os dois lados da função em torno do ponto. Eu só analiso um lado, o lado esquerdo ou o lado direito. O lado esquerdo dá os limites laterais pela esquerda, que a gente simboliza com o valor do ponto ali, no caso x, tende a 1 pela esquerda ou pela direita. Tá? Isso aqui que a gente tem que ter em mente. Então a gente, nesse caso aqui, ó, como os limites laterais são diferentes, aqui a gente tem que não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Professor, como é que eu faço as contas para saber os limites laterais? Da mesma forma que os limites normais. A diferença, só que eu vou estar me preocupando com o lado, se eu estou indo para o lado esquerdo ou lado direito. As mesmas regras continuam valendo dos limites, é tudo igual. Tá? Só que eu vou analisar só um lado da função em vez dos dois lados. É só isso aqui que você tem que ter na cabeça. Tá? O que é importante? Lembrar que não adianta saber o valor da função no ponto. No caso aqui, ó, o valor da função quando x igual a 1 é 2. Isso aqui, para o cálculo limite, não tem a menor necessidade de existir. Podia não ter nada aqui. Eu poderia não ter esse ponto A e eu continuo tendo os valores de limite da função. Nossa última matéria de limites vai ser continuidade. Em continuidade, sim, aí isso é importante. Saber se a função é contínua. Saber se a função é contínua significa o seguinte. Se eu consigo, por exemplo, pegar o lápis e traçar o gráfico todo da função sem tirar o lápis do papel. Aqui eu tenho que tirar o lápis do papel para vir para cá e para vir para cá. Então essa função não é contínua. Tá? Esse aqui é o estudo de continuidade. Mas de limites laterais é só saber se vai estar se aproximando pela esquerda ou pela direita. No limite normal a gente se aproxima pelos dois lados simultaneamente. Tá? Como é que eu faria o cálculo desse limite? A gente fez aqui olhando o gráfico. Né? Eu vou fazer aqui pelo lado esquerdo. Então vou colocar aqui, ó, limite de f de x. Quando x tende, no caso ali a 1 pela esquerda, vai ficar igual ao limite. Quem é o f de x? Quando x tende pela esquerda, 4 menos x. Quando x tende a 1 pela esquerda. Isso aqui vai ficar 4 menos 1, que é esse cara aqui, que é igual a 3. A mesma coisa quando tem um x pela direita. Isso aqui é no que a gente precisa agora, isso aqui é suficiente. Você vai separar qual a função que eu vou calcular o limite. Só isso. Ah, professor, pode ter os casos que a gente tinha antes dos limites ali em determinação? Pode, não tem problema. Tá? Naquele ponto aí, vai ter uma função que tende a um ponto que tem uma indeterminação, aí você vai calcular a indeterminação e tirar ela, tudo normal. Não muda absolutamente nada. Vamos para alguns exercícios aqui, para vocês conseguirem entender isso aqui melhor. Antes, queria mostrar para vocês como é que funciona no máximo. Vou colocar aqui no máximo para vocês verem. Quando eu tenho aqui o máximo, eu vou definir a função, uma função aqui qualquer. Então eu vou colocar aqui a função que eu quero ali, né? Então, f de x igual, no caso ali, 4 menos x. Tá? Gravei ela na memória do máximo. Agora, eu vou procurar os limites dessa função. Eu posso vir e pedir aqui encontrar limite. Aí eu vou dizer qual é a expressão que eu quero. Eu quero a expressão f de x. Aí ele pergunta aqui, ó, no ponto x igual a 1. E aí pergunta em qual direção. Ele pergunta aqui, ambos os lados, é o limite normal. Não, eu quero aqui o limite pela esquerda. E ele calculou para mim. Tá? Só fazer isso. O máximo dá tudo para você. Você pode também memorizar aqui esse comando, ou você pode vir no... Eu não coloquei aqui sem querer, mas deixa eu puxar aqui para vocês. Ó, aqui está a partezinha de cima do máximo. O que eu pedi foi aqui, eu peguei em cálculo, encontrar limite. Aí eu posso botar o outro lado ali, a outra expressão, que é x menos 2. Ó, x menos 2. A variável x, qual é o ponto? O ponto que eu quero é o 1, só que agora eu quero pela direita. E ele calcula para mim, dá menos 1.
Não calculei aqui para vocês, né? A gente só olhou no gráfico, mas a gente poderia ter feito isso sem problema. Tá? Vou passar de novo para cima aqui. Eu aconselho vocês veementemente a terem um desses softwares de computação algébrica. Não precisa ser o máximo, pode ser um pago, Maple, MATLAB, qualquer um desses. Eu gosto no máximo do Octave, principalmente questão de código aberto, mas você não é obrigado a fazer isso, você não precisa ser adepto de código aberto. Tá? Vou passar aqui para vocês agora, para alguns exercícios, para a gente trabalhar os limites laterais. Esses exercícios aqui estão, a lista de exercícios está lá, essa lista aqui toda está no Siga, numa folha só. Os exercícios que vocês tiverem em roxo aqui são exercícios para vocês fazerem. E só lembrando, agora esses exercícios têm que ser entregues. Tá? Não pode deixar de entregar, a gente não vai ter mais aulas presenciais esse ano, então vai ter que ser tudo por aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente funciona. Eu vou colocando as questões fazendo aqui no ladinho e você utiliza o seu caderno para copiar. Tá? Baixa lá a lista no Siga para você ter. Se achar que isso aqui está muito pequeno, não tem problema. Então, aqui no exercício 1 a 6 é dado uma função f. Calcule os limites indicados se existirem. Se algum limite não existir, especifique a razão. Vamos lá aqui no nosso primeiro. Eu tenho aqui o f de x é igual a 3x menos 2 se x for maior do que 1. Fx igual a 2 se x for igual a 1. E fx igual a 4x mais 1 se x for menor do que 1. Então o que a gente vai fazer? Eu tenho que procurar o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita no A aqui. Bom, como é que vai ficar isso? Vai ficar igual ao limite. Quando eu estou pela direita, eu estou com valores maiores. Então vai ficar de 3x menos 2 quando x tende a 1 pela direita. Isso aqui vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 menos 2 dá 1. Não há indeterminação. Esse aqui já é o limite quando tende a 1 pela direita. Vamos dar uma olhadinha aqui no B. A gente vai ter aqui agora o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Quem é o f de x com valores menores do que 1 é 4x mais 1. Isso aqui vai ficar igual ao limite de 4x mais 1 quando x tende a 1 pela esquerda. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Os limites laterais diferem. Então, não existe o limite de f de x quando x tende a 1. Esse cara aqui não existe. Tá? Porque os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, eu não tenho como me aproximar pelos dois lados, que é o que o limite sem ser lateral prega. E quando eu tento pelos dois lados, eles têm que ser iguais. Vamos dar uma olhadinha aqui no 2. A gente tem f de x igual a 3 menos 2x, se x for menor ou igual que menos 1, e 4 menos x, se x for menor do que 1. Tem que lembrar, não precisa em si desse igual, tá? O limite não se interessa com o valor exatamente no ponto. Agora, quando eu quero aqui a letra A, o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, com valores maiores, eu quero de cima. Então vai ficar limite 3 menos 2x quando x tende a 1 pela direita. Vai ficar 3 menos 2 vezes 1 dá 1. Tá? E o outro aqui eu tenho 4 menos x. Eu quero, quando o limite for pela esquerda, vai ficar esse cara aqui. Então, B vai ficar limite de f de x, que é 4 menos x quando x é menor do que 1. Então, 4 menos x. Quando x tende a 1 pela esquerda, vai ficar 4 menos 1, 3. Outra vez, não existe esse limite aqui, tá? O limite de f de x quando x tende a 1 não existe. Por quê? Esses limites aqui diferem. Vamos aqui para o terceiro. No terceiro, o que nós temos? F de x igual a 2x menos 5 se x for maior ou igual que 3. E 4 menos 5x se x for menor que 3. Fazer a mesma coisa adiante. E aqui o ponto em questão é 3. Então aqui no A, a gente vai ter o limite. Eu quero quando x tende a 3 pela direita, com valores maiores. Então 2x menos 5. Quando x tende a 3 pela direita,
vai ficar 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. E o b vai ficar o limite, no caso aqui, de 4 menos 5x, quando x tende a 3 pela esquerda. 4 menos 5 vezes 3 dá 4 menos 15 menos 11. Ó, os valores são diferentes. Todas essas funções aqui, o que a gente tem? A gente tem saltos nela. Deixa eu mostrar uma aqui no GeoGebra para vocês. Tá? Vou trabalhar aqui com GeoGebra. Ó, vamos colocar aqui. Vou botar aqui a função. Ó. Eu quero a última ali, né, que a gente trabalhou, 2x menos 5. Deixa eu botar aqui. O x é menor. X maior que 3. A gente vai ter ela 2x menos 5. Vamos dar uma diminuída no gráfico aqui para a gente enxergar. Aqui, ó. No ponto aqui, ó, x igual a 3, deixa eu até colocar aqui, ó, x igual a 3, para a gente ter aqui uma referência. Observa aqui, ó, que nesse ponto aqui, a gente vai ter um salto. A função vem crescendo daqui, dá um salto para cá. Eu posso tirar ela aqui só para você ver que elas estão na mesma vertical. Só para isso que eu montei. Então a função vem descendo daqui, dá um salto e vai para lá. Ou seja, você não tem limite quando x estiver tendendo a 3. Você tem cada um de um lado sendo diferente. Tá? Isso aqui não dá limite da função. Eu acho que dá para adotar 4 aqui também. Vamos fazer a questão 4 aqui agora. Então, voltando aqui, saindo de GeoGebra, voltando para cá. Eu tenho aqui, ó, f de x é igual a 1 menos x ao quadrado, se x for menor do que 2, x menos 1 se x for maior do que 2. Então, eu vou ter aqui limite no A, né? Quando x tende a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela direita, eu estou pegando valores maiores. Estou pegando esse cara aqui. Vai ficar x menos 1. Vai ficar 2 menos 1, que dá 1. No outro eu quero o limite. Quando x tende a 2 pela esquerda, eu quero 1 menos x ao quadrado. E isso aqui vai ficar 1 menos 4, que vai ficar menos 3. Outra função que não existe. Eu vou puxar agora funções que a gente tem limite. Tá? Eu dei alguns exemplos aqui, 4 exemplos de funções que não existe um limite. Tem esse limite que também não existe. Vamos ver agora funções onde o limite existe. Tá? Nesse caso aqui, então, pessoal, a gente vai ter um exemplo em que o limite existe quando o x tende ao ponto que está sendo aqui pedido. No caso, ponto é x igual a 3. Vamos dar uma olhadinha nele. Eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 se x for menor ou igual que 3. E 8 menos 2x se o x for maior do que 3. Bom, vamos procurar aqui no item A qual é o limite. Quando o x tende a 3 pela direita. Quando o x é maior do que 3, ele é 8 menos 2x. Aqui no caso, x está tendendo a 3 pela direita. Não tem determinação, sigo direto. Vai ficar 8 menos 6, que dá 2. Aqui é o 5. Aqui no item B agora, nós vamos ter o limite. A gente quer quando x tende a 3 pela esquerda, valores menores do que 3. Com valores menores do que 3, eu vou usar o de cima, que é x ao quadrado menos 3x mais 2. Aqui vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9. Menos 3 vezes 3, 9 menos 9, 0. Mais 2, 2. Os limites laterais coincidem. Aqui, ó. Os limites laterais coincidem. Ora, se os limites laterais coincidem, a gente tem então que o C é verdadeiro. E o C vai ficar o limite, no caso aqui de f de x. Eu tenho que escrever aqui f de x, porque f de x pode ser diferente para x maior ou menor que 3. Aqui quando x tende a 3, isso aqui existe e é igual a 2. Então esse cara aqui é igual a 2, ele existe. Tá?
Opa, coloquei no lugar errado. Esse cara aqui, que é igual a 2. Ele existe. O exercício 6 é um exercício para vocês entregarem, tá? Então vocês vão ter que enviar para mim isso aí no Siga, pode ser uma foto, não tem problema. Mas aqui é necessário que entregue. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no 7. No 7, a dada função f definida por f de x igual a módulo de x sobre x, para todo x pertencente aos reais sem o zero, calcule limite de f de x quando x tende à esquerda e limite de f de x quando x tende à direita. E ele pergunta, existe limite de f de x? Bom, eu tenho que lembrar a primeira coisa que é o módulo de x. Módulo de x vai ficar igual a x se o x for maior ou igual que zero. E ele vai ser menos x se o x for menor do que zero. Então, eu vou ter que dividir a função em duas partes. F de x vai ficar. Eu tenho módulo de x sobre x. Eu vou colocar x sobre x se o x for maior do que zero. E no outro caso, quando x é menor do que zero, ele vai virar menos x. Então, menos x sobre x se o x for menor do que zero. Ou seja, isso aqui dá 1 se o x for maior do que zero. Porque tem que lembrar, no limite, e ele também define aqui como x sem zero. Mas no limite não entra o zero. O ponto que está pedindo, né? Que é o zero. X tende a zero pela direita, zero pela esquerda. E aqui vai dar menos 1 se o x for menor do que zero. Então, quando a gente for calcular os limites, ó, o limite de f de x, quando x tende a zero pela esquerda, eu vou estar usando valores menores, vai dar menos 1. O limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, eu vou estar usando os valores maiores, que é 1. Então, existe limite de f de x? Não. Tá? Não existe porque os limites de cada lado são diferentes. Eu queria voltar aqui na questão 5. Eu esqueci de botar o gráfico. Queria montar o gráfico aqui com vocês. Então, vamos montar o gráfico aqui da questão 5. Vou vir aqui no GeoGebra. Então, tem que ficar preso aqui nessa parte aqui para vocês verem por que os limites são iguais. Então, deixa eu colocar aqui. Então, na primeira aqui, a gente tem x menor do que 3. A gente vai ter, quando x é menor do que 3, a gente vai ter a função x ao quadrado menos 3x mais 2. Dá uma olhadinha no gráfico dela. Olhando aqui no GeoGebra, ó. Deixa eu dar uma aumentada nesse cara. Aqui para você enxergar. Ó. Aqui está o 3, ó. E aqui está a função x ao quadrado menos 3x mais 2. Tá? Agora eu vou trabalhar a outra função. Vou colocar aqui. No caso aqui a gente tem x maior do que 3, ela vai ser a função 8 menos 2x. Vamos ver o que acontece no gráfico. Ó, o que aconteceu aqui no gráfico? Na função... a função 8 menos 2x, ela tem o mesmo valor com aqui quando x é igual a 3. Então por isso que vai existir o limite. E o limite vai ser quem? O limite que a gente calculou ali, que é o 2. Ou seja, se eu traçar uma linha aqui y igual a 2... Ó, eu tenho exatamente esse ponto aqui, eu vou dar uma ampliada nele para você ver melhor. Ó, vai ser exatamente aqui, ó, passando na altura 2. Ó, a altura aqui é 2. Deixa eu aumentar aqui para você enxergar lá. Passou em cima do 2. Então, quando a gente tem o limite da função existindo e ela está sendo definida em duas sentenças diferentes, a gente vai ter algo como esse caso aí em cima. Os gráficos da função se encontram. Se eu pegar um lápis aqui e traçar, ó, o lápis não sai do papel. Ah, professor, mas se tivesse, por exemplo, ali, sei lá, eu digo que é aqui na função
f de x é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, se x for menor do que 3, não menor ou igual, e 8 menos 2x se x for maior do que 3, e for, sei lá, 5 se x for igual a 3. Tem que lembrar, o limite continua existindo, e é igual a 2, isso não se altera. Porém, a função não vai ser contínua, porque nesse ponto aqui vai estar, vamos dizer assim, perfurado, vai estar vazio aqui esse ponto, e ele estaria no x igual a 5, estaria com um ponto aqui em cima. Tá? A única diferença seria essa. Continua valendo a existência do limite, continua tudo igual. Tá? Deixa eu passar aqui agora para outra folha de exercícios aqui para a gente trabalhar. Esse exercício aqui, o 9, eu também vou deixar para vocês. Então tá aqui, ó. Nos exercícios 8 a 13 é dado uma função f. Calcule se existirem os limites indicados. Eu vou trabalhar agora f de x igual a mod 3x menos 2 sobre 3x menos 2. O x não pode estar definido em 2/3, porque é o que zera o denominador. Bom, como é que fica isso aqui, né? Só lembrando, a gente tem aqui, ó, módulo de 3x menos 2 é igual a 3x menos 2 se 3x menos 2 for maior ou igual que zero. Isso aqui eu posso até ampliar. Esse aqui vai ficar, joga esse cara para lá e divide por 3, x maior ou igual que 2 sobre 3. O outro é quando eu tenho aqui os valores menores que zero. É a mesma coisa da ideia do módulo de x. Então vai ficar menos 3x menos 2 se 3x menos 2 for menor do que zero. Isso aqui vai implicar para mim que o x é menor do que 2 sobre 3. Tá, se eu pegar aqui a definição do módulo, sei lá, módulo de A, vai ficar igual a se o A for maior ou igual que zero, e menos A se o A for menor do que zero. É a mesma coisa disso aqui. Ó. Você deve estar conseguindo perceber isso. A diferença é que em vez de A, eu escrevi 3x menos 2. Não faz outra diferença. Tá? O resto está aqui colocado para vocês. Então, como é que vai ficar o limite? O ponto aqui de ruptura, vamos dizer assim, da função é 2/3. Então a gente pode escrever aqui o limite. Aqui, esse cara, né, o A, de f de x, quando x tende a 2 sobre 3 pela direita. Quando 2 sobre 3 pela direita é esse cara aqui, né? Então vai ficar limite de 3x menos 2 sobre 3x menos 2 quando x tende a 2 sobre 3 por valores maiores. Quando eu coloco aqui 2 sobre 3 com maisinho, eu posso falar tanto pela direita quanto com valores maiores do que 2 sobre 3. Não faz diferença. Esse cara aqui, o x não pode ser 2 sobre 3, ele pode estar somente na vizinhança positiva, ou seja, na vizinhança além. Isso aqui vai dar 1, não tem mais indeterminação, dá 1. E o limite, quando x tende a 2 sobre 3 pela esquerda, de f de x, vai ficar igual ao limite de menos 3x menos 2 sobre 3x menos 2 quando x tende a 2 sobre 3 pela esquerda. Isso aqui vai ficar, corta esse com esse, vai ficar menos 1. Então os limites são diferentes. Aqui você não existe esse limite. Esse limite aqui não existe. Tá? Faz a mesma análise para a questão 9. Aqui fica como exercício para entregar. E vamos agora para aqui. Questão agora, número 10. Ele fala aqui para mim, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 4 sobre x mais 1, aqui no x diferente de 1. A gente vai ter que fazer inicialmente a mesma análise. Então aqui eu tenho no 10, a gente vai ter aqui módulo de x mais 1, vai ficar igual a x mais 1, se o x mais 1 for maior ou igual que zero, e a gente vai ter menos x mais 1, se o x... Esse aqui eu já posso colocar, né?
x maior do que menos 1. E aqui vai ficar se x for menor do que menos 1. Aqui tem um igual. Para usar a definição correta. Então a gente tem aqui limite de quando aqui x tende a 1 pela direita. Aqui nesse exercício tem um errinho. Eu vou corrigir também lá na lista, aqui é mais, tá? Então é x ao quadrado mais 5x mais 4. Aí a gente vai ter aqui, quando eu quero x tendendo a 1 pela direita, eu vou estar trabalhando com esse cara aqui em cima, x mais 1. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 4. Aqui eu também coloquei, aqui é menos 1 sobre... Aí a gente tem aqui x mais 1. Vamos ver se aqui dá 0 sobre 0, né? Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, dá 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Então 1 menos 5, menos 4. Mais 4, 0. E embaixo vai ficar menos 1. Mais 1, 0. Beleza, uma indeterminação. Segue o cálculo normal pelo limite que você já conhece. Não é porque aqui tem um... tende a menos 1 pela direita que vai mudar alguma coisa. Tá? Então eu vou usar Abre-Ruffini, você pode usar outro método de sua preferência, como pegar as raízes aqui. Também pode. Tá? Então aqui 1, 5, 4. Aqui está a raiz de menos 1. Baixa o primeiro. Esse vezes esse. Menos 1 mais 5. Vai dar 4. Que vai dar 0. Então a gente vai poder reescrever como limite de x mais 1, que multiplica x mais 4, dividido por x mais 1, quando x tende a menos 1 pela direita. Vou poder cortar esse com esse, tiro a indeterminação. Quando eu tiro a indeterminação, eu testo o resultado. Então aqui vai ficar menos 1 mais 4, que dá 3. Tá? Então a gente tem a minha primeira parte aqui, está sendo igual a 3. Vamos aqui para a segunda parte, que vai ficar quando x tende a 1 pela esquerda. Então nós vamos usar essa parte aqui. Acho que eu vou reaproveitar aqui, né, na B. Anota no seu caderno aí e acompanha comigo, senão vai faltar espaço para mim. Quando eu tenho aqui, ó, x tende a menos 1 pela esquerda, deixa eu já apagar esses caras aqui. O que vai acontecer? Ó? Agora eu quero x tende a menos 1 com valores menores, tende a menos 1 pela esquerda. Eu vou estar nesse cara aqui. Então o módulo aqui, ó, de x mais 1, esse módulo na verdade vai virar esse cara, então eu coloco aqui esse. O resto segue igual, com exceção dessa parte aqui. Então aqui x tende a menos 1 pela esquerda. Aqui, ó, vai ficar 3 sobre menos 1, que vai ficar igual a menos 3. Então, o meu primeiro aqui dá 3. O segundo aqui dá menos 3. Ou seja, esse aqui não vai existir, o limite de f de x, porque os limites laterais são diferentes. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso último agora, que é o 11. As ideias são análogas, tá? Não vai fazer diferença. Limites laterais formam uma teoria simples. Sabendo limites, sabe os limites laterais. O que você tem que se incomodar às vezes é com um módulo desse aqui. Vamos ver como é que fica então o módulo de 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Isso aqui, ó, segue a princípio da mesma forma. 3x ao quadrado menos 5x menos 2 se 3x ao quadrado menos 5x menos 2 for maior ou igual que 0. E ele vai ficar menos 3x ao quadrado menos 5x menos 2 se 3x ao quadrado menos 5x menos 2 for menor do que 0.
você segue essa mesma linha aqui. O problema é que aqui você tem que saber quando é que essa 3x ao quadrado menos 5x mais 2 é maior que zero e menor que zero. Ou seja, você tem que resolver esta inequação. Como é que a gente faz isso, né? A gente sabe que se eu pegar aqui uma função, deixa eu botar aqui um k de x. K de x vai ficar então 3x ao quadrado menos 5x menos 2. Como é que a gente tira as raízes dela, né? A gente vai ter que pegar aqui 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. Aí a gente vai ter aqui, como é que fica o delta? B ao quadrado, 25, menos 4ac. Isso aqui vai ficar delta, menos com menos mais, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 25 com 24, dá 49. Então nós vamos ter aqui x é igual a menos b, 5 mais ou menos raiz de 49, 7 sobre 2a, que é 6. Minha primeira, 5 mais 7, 12. 12 sobre 6 dá 2. 5 menos 7, menos 1. Desculpa, menos 2 sobre 6. Menos 2 sobre 3. Menos 2 sobre 6, que dá menos 1 sobre 3. Então você vai ter algo assim. Esse aqui você considera que é um gráfico dela, mas só considerando o eixo x, não interessa que o eixo y. Então no primeiro aqui dá menos 1/3. E no segundo aqui dá 2. E o teu gráfico aqui, como o é positivo, ele vai passar de uma maneira assim. Ou seja, os valores entre menos 1 e 3, menos 1 sobre 3 e 2 são negativos. Tá? E os valores daqui para cá são positivos. São positivos por quê? Porque aqui vai estar na parte positiva. Vamos dar uma olhada no GeoGebra para a gente entender isso. Eu vou colocar aqui a função 3x ao quadrado menos 5x mais 2. Ó, a gente tem ela aqui. Eu posso achatar um pouquinho o gráfico para a gente enxergar melhor. Ó, aqui ela está passando no menos 1/3, aqui está passando no 2. Aqui, ó, se eu pegar qualquer valor aqui do x igual a 1 e traçar aqui, vai dar negativo a imagem. Peguei um aqui, tracei e dá negativo. Peguei aqui, tracei e dá negativo. Aqui, tracei e dá negativo. Vem para cá, né? Se eu pegar daqui, ó, vou jogar lá em cima e ela vai dar positivo aqui, ó. Se eu pegar aqui esse valor aqui, menos 1, sei lá, menos 1,5. Joguei lá, dá positivo. Se eu pegar um daqui, ó, 3, passei para lá, dá positivo. Aqui no meio dá negativo. Nesses dois pontos aqui dá zero. Por isso que as raízes são chamadas zeros da função. Então aqui, ó, para a gente ter esse cara aqui, 3x ao quadrado menos 5x menos 2 maior que zero, a gente vai ter que ter, obrigatoriamente, o x maior que 2, maior ou igual a 2 no caso, ou o x menor ou igual que menos 1/3. E se eu quiser ele menor do que zero, a gente vai ter que o x vai ter que estar menor do que 2, aqui sem o igual, e maior do que menos 1 sobre 3. Tá? É isso aqui que muda para você resolver esse problema. Você tem que calcular, então, como é esta função aqui. Se eu quiser o gráfico dessa função, só para a gente ter uma ideia, eu posso colocar aqui no GeoGebra. O que o módulo faz? Todos os valores são negativos, vão passar para positivos. Então, todos os valores aqui nessa função que estão para baixo vão ir para cima. Deixa eu colocar aqui um... Vou mostrar para vocês. Aqui. Ó. Quando eu coloco aqui, ó, a função, tirando a função sem módulo, aí ela vem aqui, ó, o módulo vai fazer com que a parte negativa venha para cima. A parte negativa estava aqui embaixo. Aí eu vou pegar essa parte aqui e vou espelhar para cima. Ou seja, assim a gente evita os números que são negativos ali. Tá? Como eu vou precisar aqui de espaço, eu vou precisar apagar essa região aqui, ó, voltando aqui para o texto. Então, vou apagar essa região aqui para deixar para a gente fazer conta. Tá? Então aqui, ó, a gente tem que calcular então o limite de f de x igual a mod 3x menos 5, 3x2 menos 5x menos 2 sobre x menos 2 quando x tende a 2 pela direita. Então vamos colocar aqui o limite de f de x. Quando x tende a 2 pela direita, vai ficar igual ao limite
x tende a 2 pela direita, eu estou nessa região aqui. Então eu vou usar esse cara em vez de usar o módulo. Em vez de usar o módulo aqui, olho para cá, quem é? Eu quero x maior do que 2, eu quero essa região aqui. X maior do que 2, então ele é sem o sinal de menos aqui na frente. Né? Então 3x ao quadrado menos 5x menos 2 dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela direita. A gente já viu que isso aqui dá 0 sobre 0. Né? Vamos só ver aqui como é que fica retirar essa raiz, né? 2. Vamos lá para abrir o rufinho. Então aqui, a gente está aqui com o 2, e a gente tem 3, menos 5, menos 2. Aqui embaixo 3 vezes 2, 6, menos 5 dá 1. 1 vezes 2, 2 menos 2 dá 0. Então esse cara aqui vai ficar limite. O cara ali em cima, né, vai ficar x menos 2, que multiplica 3x mais 1 sobre x menos 2. Esses dois se cortam. X tende a 2 pela direita. Aqui vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Ah, pessoal, como é que fica ele quando x tende a 2 pela esquerda agora? Os cálculos são análogos, só tem que lembrar que tem um menos na frente. E de apagar, eu vou fazer sem preguiça aqui com vocês. Limite, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ficar o limite, no caso, 2 pela esquerda, valores menores que 2, eu vou estar procurando esse cara aqui. Ó. Então vai ficar menos. Aí eu já posso colocar ele assim, nessa forma. Né? Então menos x menos 2, 3x mais 1, dividido por x menos 2. Cortar esse com esse. Então vai ficar um menos na frente. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então menos 7. A gente pode verificar no GeoGebra como é que fica esse gráfico. Tá? Para a gente enxergar aqui. Então, ó, em vez de eu vou pegar aqui e vou alterar um pouquinho o gráfico que a gente colocou. Aqui dividido por x menos 2. Aqui como é que fica o gráfico no GeoGebra. Deixa eu tirar esse aqui para você perceber. Ó, quando eu estou no 2, ele dá essa quebra aqui. Ó. Aqui eu estou com a função modo de 3x ao quadrado menos 5x menos 2. A gente tem essa quebra aqui da função. Então ela vem daqui e depois volta lá para cima. Né? Uma está passando no 7, outra no menos 7. Então esse limite aqui não existe. Tá? Aqui não existe esse limite. É aqui que foi pedido. Vamos para mais um aqui. Nossa última parte aqui da lista. O exercício 12 é análogo aos exercícios anteriores que a gente estava fazendo, então vou deixar aqui para vocês. Vou passar aqui para o exercício 13. Então vou deixar o exercício 12 e o 14, letra C, aqui para vocês. Então no exercício 13 aqui que a gente tem. F de x é igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x menos 6 sobre mod 2x ao quadrado menos 9x mais 10, definida em reais, sem o 2 e sem o 2 sobre 3. Aí quer calcule tudo. É a mesma coisa do exercício anterior, só que a gente vai ter aqui um módulo no denominador. Né? Só muda isso. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é saber quem é módulo de 2x ao quadrado menos 9x mais 10. Isso aqui vai ficar igual a 2x ao quadrado menos 9x mais 10 se 2x ao quadrado menos 9x mais 10 for maior ou igual que zero. E no outro caso vai ficar menos 2x ao quadrado menos 9x mais 10 se esse cara aqui for negativo. Vou colocar 2x ao quadrado menos 9x mais 10 for menor que zero.
Bom, então a gente vai ter que fazer mesma ideia, né? Buscar isso aqui, comparar com uma função, buscar quem é o gráfico. Então, vamos lá, k de x vai ficar igual a 2x ao quadrado menos 9x mais 10. Vamos ver quais são as raízes. A gente vai ter 2x ao quadrado menos 9x mais 10 igual a 0. Aqui a gente vai ter delta igual a b ao quadrado, 81, menos 4ac. 4 vezes 2, 8, 80. 81 menos 80 dá 1. Então x é igual a menos b, 9, mais ou menos 1 sobre 2a, que é 4. 9 menos 1, 8 sobre 2, sobre 4 dá 2. E o outro dá 9 mais 1, 10, sobre 4, 5 sobre 2. Aí você faz esse... Verifica aqui, né? O A é positivo, então as são para cima, mas bota o menor aqui que é 2. O segundo é 5 sobre 2. E o gráfico teu vai ficar um negócio assim. Aqui, ó, vai ficar negativo. Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo. Eu quero as que são maiores que 0, então x é menor ou igual que 2, ou x é maior que igual que 5 sobre 2. Então x menor ou igual que 2, ou x maior ou igual que 5 sobre 2. Esse caso aqui vai ser o contrário, né? Então a gente vai ter aqui o x menor do que 5 sobre 2, maior do que 2. Esse aqui vão ser as duas regiões que eu vou trabalhar. Bom, vamos lá então eu quero o meu primeiro, né? Que é o x tende a 2 pela direita. Então a gente vai ter o limite de f de x. Opa, vou ter o contrário. Limite de f de x quando x tende a 2 pela direita. Quando x tende a 2 pela direita, eu quero valores maiores que 2, eu quero esse cara aqui, x maior do que 2, então troco o sinal. Então aqui você vai ter x ao cubo em cima, opa, limite, quando x tende a 2 pela direita, de x ao cubo, menos 4x ao quadrado, mais x mais 6, dividido por, tem que tomar cuidado que eu quero x maior do que 2, eu quero os valores trocados aqui, menos 2x ao quadrado, menos 9x mais 10. Isso aqui deve dar 0 sobre 0, né? Então vai ficar 2 ao cubo, 8. 4 vezes 4, 16. 8 menos 16, menos 8. Mais 8, mais 2, mais 6, que dá 8. Então dá 0. Então 0 sobre 0. Beleza. Em cima 0, desculpa. Vamos ver se embaixo dá 0 também. 2 vezes 4, 8. 8. 9 vezes 2, 18. 8 menos 18 dá menos 10. Mais 10, 0. O menos na frente, menos 0. Não faz diferença. Dá 0 sobre 0. Ok, é uma indeterminação. O que nós vamos precisar? Eu vou precisar tirar pelos Ruffini em cima e embaixo. Né? Eu vou precisar então um pouquinho mais de espaço. Eu vou utilizar essa parte aqui. Aqui, eu vou cortar isso aqui para eu ter um pouquinho de espaço aqui para trabalhar. Oh, droga. Então preciso tirar esse 2 aqui para não trazer confusão. Tá? Então vou jogar abrir o Ruffini aqui em cima. Primeiro com o numerador, depois com o denominador. Então aqui com o numerador vai ficar 1, menos 4, 1 e 6. E aqui o 2. Então 1 vezes 2, 2, menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1, menos 3, menos 6, mais 6, 0. Então aqui em cima vai ficar limite, quando x tende a 2 pela direita, de x menos 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x menos 3. E embaixo
vai ficar... Tem que pegar o de baixo também. Como é que vai ficar o denominador? Aqui eu tenho 2, menos 9, 10, e aqui eu vou ter 2. Então, 2 vezes 2, 4, menos 9 dá menos 5, menos 10 mais 10, 0. Então aqui vai ficar x menos 2, 2x menos 5. Esses dois aqui eu vou poder cortar. Verifico agora se dá 0 sobre 0. Vai ficar 4, menos 4, 0, menos 3, menos 3. Embaixo, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4, menos 5, menos 1. Então esse aqui vai dar 3 para mim. Então esse meu primeiro aqui, igual a 3. Tá? Bom, agora como é que fica quando x tende a 2 pela esquerda? Com 2 pela esquerda eu tenho valores menores. Né? Então eu vou perder esse sinal de menos aqui. Ah, nesse aqui eu cometi um errinho. Peço desculpas a vocês, tinha um menos aqui. Então fiz errado. Aqui vai ficar então 2 vezes 2, 4, menos aqui é mais 1. E aqui dá menos 3. E não mais 3. Então deixa eu apagar isso aqui. Tá? Então aqui vai ficar igual a menos 3. Peço desculpas a vocês, vi quando eu estava fazendo aqui a segunda parte. Quando agora eu quero o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda. Deixa eu só alterar aqui. Só lembrando, para o vídeo, copia. Tá? Como se estivesse usando o quadro mesmo. Então aqui, ó, menos 2 pela esquerda, menos. Então aqui, ó, os Brillouin são os mesmos, né? A gente não precisa refazer. Então aqui vai ficar x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6, mas como eu quero agora x maior do que 2, desculpa, x menor do que 2, x tende a 2 pela esquerda, eu não vou botar esse sinal de menos aqui. Então esse sinal de menos vai cair. Ó. Sai sinal. Tá legal? Esse sinal aqui também. Sinal que eu tinha esquecido de botar antes. Então o que vai acontecer? Na verdade, todo o resto é igual. Eu continuo usando o mesmo Brillouin. Esses aqui vão se cortar. E aqui embaixo é que vai ficar o resultado que estava antes. Eu coloquei sem querer. Errado. Então aqui vai ficar menos 1. Aí aqui vai ficar 3, né? Que nem estava no anterior. Aí aqui, corrige. Ok? Então aqui, ó. Esse aqui vai ficar igual a 3 agora. Ou seja, não existe esse limite aqui, né? Não existe limite de f de x quando x tende a 2. Tá? Tem mais dois aqui para vocês fazerem. A única diferença aqui do exercício é que agora eu coloco um termo que é conhecido, mas que eu não sei quem é. Ou seja, eu coloco quando... Em matemática, quando você usa x, y, z, você usa para variável. Quando você coloca A, B, C, as letras iniciais do alfabeto, você é um valor que você conhece, só que você não está dizendo quem é. E quando você coloca as letras finais, significa incógnitas. Tá? Então, assim, vou apagar isso tudo aqui para a gente poder fazer a nossa nova questão. Então, aqui no 14 agora. Vou pegar aqui o 14. 14. No 14, o que nós temos? Para cada função f definida abaixo, determine a percente de reais para que exista o limite especificado. Esse aqui é a cereja do bolo dos problemas. Porque você tem que saber a teoria toda. Então, na verdade, aqui é que calcule o limite de f de x quando x tende a menos 1. E para que isso exista, eu quero saber quem é o a aqui. E, só lembrando, o limite, no ponto, o valor da função no ponto, pouco me importa. Importa para mim o resto todo. Então, a gente vai ter aqui, ó, o limite de f de x quando x tende a menos 1, no caso,
pela direita vai ficar igual ao limite dessa função que não tem a, que é 3x menos 2. Quando x tende a menos 1 pela direita. Aqui vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 2 dá 1. O que eu vou forçar é que esse limite aqui também dê 1. Então vai ficar limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, de f de x, vai ficar igual ao limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, no caso de 5 menos ax. Ou seja, isso aqui vai ficar 5 menos a vezes menos 1. Nessa aqui de cima eu cometi um erro, agora que eu estou vendo. Não é 1 aqui, né? Como eu estou tendendo a menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 2, menos 5. Tá? Vi quando estava fazendo de baixo ali. E aqui vai ficar 5 menos a vezes menos 1. Então vai ficar 5 menos a vezes menos 1, que é igual a 5 mais a. Tá? Vou colocar só assim para não confundir. Aí a gente tem que, para o limite de f de x, quando x tende a menos 1 existir, os dois limites laterais têm que coincidir. Então a gente vai ter que ter 5 mais a, que é o x tendendo a 1 pela esquerda, tem que ser igual a menos 5. Passa o 5 do outro lado, você vai ter que a igual a menos 10. Então você tem essa solução. Vamos ver se na B, aqui a gente consegue fazer. Esse aqui foi o A. Será que na B a gente consegue? Vamos lá. Agora eu tenho aqui f de x igual a 4x mais 3, se x for menor do que 2, 3x mais a, se x for maior do que menos 2. Você vai ter a mesma coisa. Então você vai ter o limite de f de x. Agora não tende mais a menos 1, agora o x tende a menos 2. No caso aqui, pela esquerda, a esquerda vai pegar esse cara, vai ficar limite de 4x mais 3, quando x tende a menos 2 pela esquerda. Isso aqui vai ficar 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. E no outro a gente vai ter limite, quando x tende a menos 2 pela direita, de f de x, vai ficar limite. No caso aqui é 3x mais a, quando x tende a menos 2 pela direita. E isso aqui vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6 mais a. Esse aqui tem que ser igual a esse, então menos 6. Para o limite existir, esses dois têm que ser iguais. Menos 6 mais a tem que ser igual a menos 5. A igual a 1. Tá? E isso aqui encerra o nosso item B. Eu deixo para vocês, então, para casa o item C, para vocês fazerem, fotografarem e me entregarem. Eu não gosto muito disso, desse tipo de avaliação dessa forma, mas não tem outro jeito, a gente vai ter que encerrar o semestre. Eu estava esperando que a gente fosse voltar, para ter as aulas tudo direitinho, deixar os vídeos com vocês, a gente ia tirar dúvida aqui tete a tete, mas não vai rolar. Então vai ter que ser dessa forma aqui, tudo à distância. Então, vamos ter as nossas aulas síncronas, mas para vocês tirarem dúvida, olha o vídeo e tira as dúvidas lá na aula. Eu vou fazer o vídeo para todas as matérias até o final de integral para vocês, e a gente vai ficar tirando dúvida. Então, creio ali no final de setembro, início de outubro, a gente já está entregando todos os trabalhos. Abração aí para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Olha minhas filhas aí, ó. Aqui é o caos, rapaz. Eu tenho uma filha de 5 anos e outra de 1. E é o caos total aqui em casa. Mas é todo mundo feliz. Abração aí. Tchau.